Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, uma satisfação muito grande cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você, você que está sintonizado aqui na TV e também conectado em algum lugar do mundo pela internet. A proposta do programa Tempo com Você é levar até você informações que você possa inserir na sua vida diária, que vai ajudar você, que você possa transformar em sabedoria para o seu dia a dia, que vai te ajudar. Temos conversado aqui, um bate-papo legal com algumas pessoas que nós trazemos aqui no programa e que enriquece muito esse programa. E eu quero contar com a sua atenção, que vai assistir esse programa, que você vai aprender coisas que vai acrescentar muito na sua vida. Eu tenho comigo hoje, como meus convidados, um casal que eu tenho um amor especial por eles. Eu costumo dizer que esse casal, e com o filhinho deles, o Gabriel, é um presente que Deus me deu. São líderes comigo aqui na Igreja Quadrangular e que acrescenta demais aqui na minha vida ministerial, que é o Eduardo Ventura e a Júlia Ventura. É um casal de empresários e são pessoas assim do nosso coração. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que não é muito discutido, não é muito falado na mídia, que é a questão da criação de um filho especial. Esse casal, eles têm uma criança maravilhosa, que é o Gabriel, que está com 7 anos hoje. E nós vamos conversar hoje aqui sobre como é o relacionamento de vocês com o Gabriel, desde quando ele nasceu, né? A gente sabe que há pessoas que não são preparadas, há pessoas que não têm condição de conviver com uma pessoa que exige um trabalho mais especial como o de vocês. Eduardo, que alegria receber você aqui e a Júlia. Deus abençoe vocês. Nós agradecemos o senhor, pastor, porque é um privilégio poder estar falando uma situação que a gente sabe que muitas pessoas vivem e poder passar um pouco da nossa experiência. Ótimo. Quando a gente começou nessa jornada, a gente encontrou um pai que tinha um filho de aproximadamente 10 anos. Eu lembro que ele falou pra gente: o que eu já vivi, vocês começaram agora. Eu já passei por muitas coisas. Bom, hein? Isso, às vezes a gente sempre tem, na criação do Gabriel, é um aprendizado diário. E eu lembro sempre das palavras dele, um dia após o outro. Que bom. E o amor supera tudo, né, Eduardo? O amor e a força que Deus nos dá é o principal. Júlia, como foi você ter diagnosticado uma criança especial na sua gravidez? Como é que você sentiu? E depois que o Gabriel nasceu, como foi a recepção dele aqui nesse planeta? Você como mãe? E como tem sido, eu vou até fazer uma pergunta mais tensa para deixar você falar. Por exemplo, como tem sido o relacionamento de vocês, ele bebezinho, começando a andar, a expectativa sua, porque às vezes o diagnóstico médico nos assusta, né? Vem, de certa forma, assim, nos esmorecer. Como é que foi isso, Júlia? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Assim, na verdade, o diagnóstico veio depois que ele nasceu. Foi? Ele foi na gestação não houve nenhum Na diagnóstico? gestação foi tudo lindo, foi tudo tudo de acordo. Fiz o pré-natal. Na verdade, os médicos falaram que é como se tivesse uma festa muito linda e de repente caísse uma bomba, porque quando ele nasceu, ele teve toda a pontuação da criança que nasce foi tudo tudo normal. 9.8, tudo normal. E depois de alguns minutos que ele foi para a UTI. E assim, depois de 24 horas que ele teve uma apneia prolongada. A primeira notícia que a gente tive foi porque ela ainda estava anestesiada e o pediatra chegou e falou: ele está cansado, a gente vai ter que levá-lo para a UTI. E eu já na hora gelei, eu falei: e agora, como é que eu vou dar notícia para a mãe? Então, aí a pediatra, a obstetra falou: não, pode deixar que eu vou lá falar com ela. Aí durante a noite, que ela nasceu 10 da noite, durante a noite ele teve a primeira parada cardíaca. Meu Deus. Aí, para encurtar a história, desculpa te interromper. Deixa. Bom, é isso mesmo, quero ouvir vocês dois. Aí, para resumir, ele ficou 29 dias na UTI. É uma situação que a gente sabe que eu não desejo para ninguém, porque a gente só podia vê-lo, antes era 2 vezes por dia durante 15 minutos. E durante esse período ele teve 2 paradas cardíacas e a gente tinha dia de plantonista falar: não, seu filho vai ser um vegetal. Vocês podem se preparar se ele sobreviver. Às vezes a gente chegava e falava: você tem sorte de encontrar ele vivo hoje, nessas palavras. Nossa. E a mesma que deu o diagnóstico foi
um desses diagnósticos foi a que me chamou, me pegou pela mão, na UTI mesmo, e falou, não, hoje você vai amamentar seu filho. Foi a primeira vez, depois de 23 dias, que eu peguei ele no colo e amamentei. E eu tive leite. Foi uma coisa impressionante, assim. Os médicos... De Deus, e ele ter assim, na verdade... Ter pegado o seio. Ter mamado e tudo. E era um sonho, né? Um sonho que eu tinha, né? De pegar, amamentar, até aquela coisa, né? O de mãe mesmo, assim. Quando você voltou da anestesia, só interrompendo, a primeira coisa que você... A primeira notícia que você soube foi disso, essa notícia? Foi. Logo em seguida? Foi. Inclusive estava ainda... Foi um choque, né? Me deu um choque térmico, eu fiquei muito abalada. Aquela questão, por exemplo, da depressão pós-parto, essas coisas, chegou a te você pegar, não? Não, na verdade, quando ele saiu, graças a Deus, eu falo que o Senhor, assim... quando teve esse diagnóstico, que ele ia, né? Trazer várias sequelas. Eu não recebi esse diagnóstico. Amém. Eu não aceitei. Amém. Eu preferi ficar com o diagnóstico do milagre. Eu sempre ajoelhava, falava, Senhor, eu não aceito essa situação. Ele é um presente que o Senhor me deu. Né? Então, assim, eu orava, então, no início, na verdade, assim, nos dias que ele estava na UTI, eu não queria visita, eu sempre estava no quarto orando, em oração, eu, Eduardo, né? Isso. Mas depois, assim, graças a Deus, não tive depressão pós-parto, mas com 1 ano e 6 meses que nós descobrimos realmente que o Gabriel teve ele teve, na verdade, uma sequela dessa parada cardíaca que ele teve. Então, na verdade, ele diagnóstico mesmo. Teve duas. E uma foi muito prolongada, mas eles nunca disseram quanto tempo foi. Então, quando ele teve 1 ano, na verdade, foi 1 ano e 4 meses. Ele teve sofreu uma convulsão muito forte, eu estava em casa com ele. E assim, eu não sabia o que estava acontecendo, ele começou a piscar e eu corri para o hospital dirigindo, não lembro como eu cheguei no hospital. Nossa. E aí ele foi para a sala de reanimação, aí começou todo o procedimento e aí nós levamos ele para o neurológico, enquanto descobrimos que ele teve uma sequela grande, então ele teve uma paralisia parcial cerebral devido à anóxia que ele teve na UTI. Essa hipóxia na UTI. Qual a diferença que tem, por exemplo, quando vocês, entrando no outro assunto aqui, estão vivendo em sociedade, né? Como é que vocês são recebidos quando vocês chegam com o Gabriel? Existe realmente preconceito terrível nesse país que nós vivemos? Existe. Ou é no mundo inteiro? Não, existe. No olhar. A gente já vê quando você chega, ainda mais ele fala alto, tem as estereotipias. Estereotipias são movimento, às vezes muita gente vê as crianças fazendo assim, os que são os flex, andando na ponta dos pés. Ou até mesmo antes de ter ele, a gente viu lá que menino birrento se jogando no chão. Muitas vezes a criança faz aquilo não é porque é mimada. Entendi. Porque quando ele era menor, ele estranha o ambiente, visualmente, quem olhava não percebia que ele tinha alguma coisa. Tanto que todo mundo falava, nossa, mas ele tem. Então, geralmente, tem sempre esse comentário. Ah, mas ele tem alguma coisa? Que não transparecia. Né? Não transparecia. Quando foi crescendo... Foi ficando mais visível essa deficiência mesmo, de andar, de conversar. Mas, assim, todos que passaram o nosso caminho, eu falo assim, sempre tem aquele que com o olhar, né? Com o olhar, discriminação. Mas sempre tem aquele que passa pelo nosso caminho, que deixam marcas, assim... de pessoas muito humanas. Que ajudam, né? E, na verdade, que ajudam e que nunca vivenciou aquilo ali, não sabe que é uma criança especial, mas que nos ajuda a caminhar. Mas, no geral, na sociedade, é o olhar de reprovação mesmo. Hoje eu estava até lendo uma reportagem da herdeira de Itaú, ela falando, às vezes a vida nos presenteia com algo especial que é como uma lupa de aumento, que ela tem uma filha com síndrome de Down. Sim. E aí a gente começa a perceber coisas que em outra situação não perceberia. Torna as coisas assim, simples, coloca mais grandiosas. Atento para a vida, né? Exatamente. Vocês são muito mais atentos pela vida. Pelo ser humano. Pelo ser humano, no modo geral. Como é que está respondendo o tratamento dele? Como é que responde os tratamentos? Vocês têm percebido alguma mudança? Sim, até que... Significativo? A gente, vou até citar, dar uma palavra. Às vezes, quando eu recebi um diagnóstico, a primeira coisa, por que comigo?
Por que eu fui escolhido? Eu não queria ter sido escolhido. E eu sempre tive uma luta interna comigo, por que Deus não, se Deus curou o cego, Deus curou, por que Deus não cura de uma vez? Mas Deus sabe todas as coisas. E os tratamentos a gente já mudamos diversas vezes, tem tratamentos que funcionam, tem tratamentos que funcionam um tempo, tem que ser trocados. Tem que ser substituído pelo crescimento dele. Mas uma coisa, desde o início, nós não ficamos de braço cruzado. Nós sempre fomos, quando nós recebemos o diagnóstico, nós fomos atrás de tudo, de estimulação, para saber como que ia lidar, o que tinha que fazer. Fazer nós tudo no que SARA, tivesse nosso alcance. Um tempo, nós ficamos 2 anos no SARA, indo toda quinta-feira em Brasília e voltando na sexta-feira. Então, assim, foi durante 2 anos e foi um aprendizado. E ali foi bem no início, então foi uma forma tinha reuniões de pais de 15 em 15 dias. Ali, aquela reunião de pais nos ajudou muito a crescer e a aprender com os outros pais. Ali. Muito bem. Nós vamos voltar no segundo bloco. Você que está ligando no seu televisor agora, o programa Tempo com Você hoje está falando aqui com o Eduardo Ventura e a Júlia Ventura a respeito de como é criar um filho especial. Eles foram presenteados, Deus viu neles o potencial de criar uma criança especial. E eles estão criando uma maestria muito grande, graças a Deus por isso eu tenho acompanhado, num amor que extravasa, que vem até sobre a gente, o amor que eles têm por essa criança. Eu volto dentro de 30 segundos para a gente continuar nesse papo aqui. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé, é uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você e é uma alegria estar aí na sua casa, ou em algum lugar onde você está assistindo esse programa. Hoje nós estamos falando sobre um assunto importante, você que está ligando seu televisor, quem sabe conectado em algum lugar na internet. Estou conversando com o Eduardo Ventura, com a Júlia Ventura, um casal extraordinário que tem me dado a alegria de estarmos juntos fazendo a obra de Deus. E estamos falando sobre a criação de um filho especial. Já tivemos aqui algumas coisas interessantes. Eu queria agora entrar num assunto interessante, a questão da inclusão social, Júlia. Como é que é isso na prática? Na questão de você inserir o Gabriel na sociedade. Sabemos que a escola não pode negar jamais, ela é um direito constitucional de ensinar a todos. Mas qual a dificuldade que você tem enfrentado, você, Eduardo, vamos dizer assim, na introdução do Gabriel no meio da sociedade? É um assunto que está sendo bem discutido, assim, no geral, com pais, no grupo de pais. Muito atual, né, agora, esse assunto. Isso. Assim, está engateando, né? A gente já teve várias escolas, que a gente vê vários problemas com escolas. Quando a gente fala, tem a matrícula, tal, a gente liga, sim, tem. Quando nós falamos que que o Gabriel é especial, já muda todas. O assunto muda tudo. Tudo. Já complica não mais. Tem vaga, só tem vaga à tarde, ou vai ver se tem. A gente complica para rejeição. Eles não podem negar, mas aí se você quer a vaga de manhã, só tem à tarde. Geralmente, caso você preferir à tarde, tem só de manhã. Exatamente. Uma coisa que o Gabriel, com 1 ano e 6 meses, ele já começou na escola. Foi o SARA até que nos estimulou a colocar ele mais cedo. E assim, até então, sempre teve uma AT. Uma AT é uma assistente terapêutica que fica com ele.
Isso, infelizmente, tudo particular, né? Uma coisa que ainda está no começo, porque nas escolas públicas não tem esse atendimento tão focado mesmo. O Estado não trata nada nesse sentido. Trata, mas não da maneira adequada. Mas não da maneira adequada. Isso. Geralmente no no município é uma cuidadora. Precisa ir no banheiro, eles levam. Mas nosso intuito é cuidar, a gente cuida em casa. Não é que ele vai à escola para passar um tempo para socializar. Recreio. Terceirizando o que vocês poderiam fazer. Exatamente. O intuito, além de conviver com as outras crianças, porque os médicos, eles falam que... Os médicos, os especialistas em geral, falam que uma criança aprende muito mais com outra do que com qualquer terapeuta. Então, além de aprender com outras crianças, é se desenvolver, alfabetizar. Se desenvolver intelectualmente. Exatamente. Né? Contextualizar. Só que, infelizmente, o município e o Estado não oferece da maneira adequada. É sempre complicado, né? Não há preparo para... Eu acho que eles fazem não pensando nem na mãe nem na criança. Na verdade, o Brasil, no modo geral, não está preparado para cuidar de crianças especiais e nem tem nada geriátrico, por exemplo, para cuidar de idosos. Também não. A gente percebe uma deficiência tão grande, né, no país. E a igreja, Júlia, acrescenta alguma coisa na vida do Gabriel? Sim, muito. É o que mais, assim... Engraçado que a maioria das pessoas que estão conosco hoje, que principalmente que está acompanhando o Gabriel na escola, que é uma AT, né? É uma membra da igreja, ela tem nos ajudado muito. Ela se dispôs, não ela, mas outras também que já passaram e que dispôs estar com a gente, né? E não é só nisso. Eu penso que no geral, em oração. O ambiente. Né? O desenvolvimento do Gabriel, quando a gente, nos primeiros cultos, né, que ele vinha, ele ficava mais agitado, porque ele tem também na audição, ele tem uma audição bem aguçada. Mais aguçada que a nossa. Isso. Porque a visão que está normal para nós está muito alto para ele. Isso, o sistema vestibular dele é alterado. Então, qualquer barulhinho de uma chave caindo, para ele é como se fosse um barulho de uma furadeira muito forte. Isso faz Tanto que quando ele era menor, ele chorava, a hora que ligava o liquidificador, ele não tinha que tirar ele do ambiente, aspirador de pó. Então, assim, tudo isso, né, foi muito no geral, né? O ambiente, eu falo assim... foi primordial, todo o apoio dos irmãos. Graças a Deus. E eu falo para você, ainda falo mais, é obrigação dos irmãos da igreja apoiar, porque às vezes a gente vê, não sabe o que uma mãe passa. Que às vezes a gente vê a mãe e o pai ali e fala, eles estão... E podem chegar, a falar, porque tem gente que tem assim, hoje uma a gente vergonha, entende também, né? tem gente que tem vergonha de perguntar. Infelizmente, aquela visão de dó, né? Que é a visão de medo de achar ruim e tal. A gente até pode perguntar, pelo menos a maioria dos pais que a gente conhece, 99% aceitam, acham até bom ter esse diálogo. Deixa eu perguntar uma coisa que está na minha mente aqui. A questão da escola, desenvolvimento intelectual do Gabriel. Ele estudar junto com outros meninos semelhantes ou junto com todos normais. Qual desses dois ambientes faz ele crescer e desenvolver mais intelectualmente, Júlia? Então, o ambiente típico, né? E de crianças normais é o típico. Aí, o típico é onde tem as pessoas normais. Entendi. As crianças normais. E o aí atípico, ele relaciona, ele convive, ali ele cresce mais. No caso dele, porque ele copia modelo. Por exemplo, se o coleguinha está desenhando, ele vai lá pegar o lápis e vai tentar desenhar também. E já tem vários estudos que hoje comprovam, né? Por isso que hoje existe essa inclusão. Teve vários estudos que mostraram que uma criança está junto com outra criança, aquela criança acaba sendo modelo. Então ele acaba copiando o modelo daquela criança. Então não é vantagem nenhuma ele estudar junto com um menino semelhante a ele, que tem os mesmos problemas dele. No caso dele, não. No caso dele, não. Inclusive, a gente teve vários... Já fomos em algumas escolas. Pesquisamos, especiais. entramos, já falamos com N profissionais na área sobre isso, porque eu tive vontade, a gente até
procurou sim, mas o que eles falam? Que ele está junto com outra criança, né? E outra coisa, a sala de aula ele, na verdade, ele está junto com as crianças da mesma idade. Entendi. Porque ali é tudo uma adaptação. Na verdade, era o que era para acontecer, mas não acontece na íntegra. Por exemplo, na escola, ele está ali junto com as crianças, né? Típicas. Mas só que o material dele é diferente. Nós temos uma pessoa que ela prepara o material, sem ser a AT que acompanha ele tem uma psicopedagoga que faz o material todo adaptado para ele estar na escola. Então, quando a professora está falando algo ali, falando um ditado, por exemplo, ele está com o material dele todinho ali de apoio. Entendi. Então, nós levamos uma lousa, as figuras, porque para ele tem que ser muito concreto. Entendi. Então, às vezes, o que a professora está falando ali, ele sai. A lição normal não serve para ele, tem que ser algo tem que ser especial. Isso. O que deveria ser de praxe, o Estado e o município deveria oferecer isso para todas as crianças. É o que eu digo, está sempre preparado. O nosso tempo está estourando aqui, mas eu queria que vocês deixassem aqui uma palavra, uma família, um casal que está vivendo o que vocês vivem. O que vocês têm a dizer a eles, por exemplo, nesses 7 anos de convivência com o Gabriel, e cada dia que passa o amor está aumentando cada vez mais pela vida deles. Vocês não conseguem hoje, e nunca conseguiu ver vocês sem o Gabriel, né? Como é que vocês diriam hoje para um casal que está nos assistindo, quem sabe, e está encontrando muita dificuldade, talvez tentando conduzir isso sem Deus, sem a igreja? O que vocês diriam, Eduardo e Júlio? Você pode falar os dois aí compartilhando. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Coloca Deus, tenha muita paciência, muito amor, muita fé, e a união do casal eu acredito que seja fundamental na educação do filho, que vale a pena. O amor, por mais que a criança apresente dificuldade, o amor que eles transmitem, a sinceridade, o carinho, vai além de toda dificuldade. E vale a pena. O casal não é fácil. Se eu falasse que fosse fácil, eu seria hipócrita. Por muitas vezes não é fácil, mas vale a pena o casal ficar junto nessa luta. É um apoiando o outro, um ajudando o outro. É isso mesmo. Ele corresponde com vocês, por exemplo, o amor de vocês é correspondido com uma totalidade, né? Com certeza. Imensamente. Nossa, muito. Fala um pouquinho aí, Júlia, com o pessoal, uma mamãe que está nos assistindo, quem sabe. Então, o que eu tenho para deixar assim, que quem tem uma criança especial, eu falo que ela tem a chance de renascer outra vez. Porque quando eu tive o diagnóstico do Gabriel, eu renasci de novo. Porque eu tive a chance de ser uma pessoa mais humana, mais solidária, uma pessoa mais, vamos dizer assim, uma pessoa mesmo que eu coloco no lugar do outro. Então, esse cuidado que eu tenho com o Gabriel e que esse amor que ele corresponde né, a mim, é uma coisa extraordinária, que não tem como explicar. Então, assim, eu falo que uma coisinha mínima, para nós, é uma coisa, assim, gigantesca de satisfação, né? Então, às vezes, para um pai normal, assim, uma criança normal, às vezes está ali fazendo alguma coisa. Tão comum, né? Tão comum para nós, o Gabriel pegar no lápis e escrever, para nós já é grandioso demais. Então, eu falo assim, que o Eduardo, nós, né, o Gabriel, nós estamos, assim, passando por tudo isso, um aprendizado, e que nada é em vão. Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Cada dia, né? faz de vocês pessoas melhores. Sim, muito. E eu sou grata a Deus, porque é um presente. Eu falo assim, ele é um presente. Eu gostaria que você, que está me assistindo, você orasse conosco agora e recebesse esse entusiasmo, vamos dizer assim, essa fibra desse casal aqui, que foi escolhido para criar o Gabriel. Que eu tenho um amor muito grande por essa criança, que eu aprendi com eles a amá-lo de uma forma assim tão especial. E que vocês sejam abençoados através desse programa, é o desejo do nosso coração. Então vamos orar pelos nossos telespectadores. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te apresentar nessa oportunidade especial, mamãe e papai que está nos assistindo. Quem sabe esta mamãe que está grávida e que já teve o diagnóstico antes do nascimento de uma criança especial. Senhor, nós sabemos que nós nunca estamos preparados totalmente para alguma coisa da vida. Sempre somos apanhados de surpresa, mas o Senhor sempre nos capacita, o Senhor sempre faz um milagre na nossa vida, como fez na vida do Eduardo e da Júlia. Senhor, nós queremos abençoar os nossos telespectadores.
Toma eles em tuas mãos e guarda essa família que nos assiste. Cura o enfermo, liberta o oprimido, dá saúde para essa pessoa que está nos assistindo e dá fibra, dá garra, dá amor para esse casal, para que eles possam criar os seus filhos, principalmente na demonstração do Senhor, na casa do Senhor. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você que nos assistiu. Pretendemos voltar semana que vem com outro programa. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço de verdade mesmo. Viva Cristo e até o próximo programa. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073.